E aí, minha gente linda, voltamos com mais um vídeo. Para todos vocês que já estão aqui comigo nos outros vídeos, eu quero dar um beijo em todos vocês, que vocês se sintam abraçados, recebam aí o meu carinho e a minha gratidão, tá? Pelos comentários, por me participarem as escolhas de vocês dos montinhos, por me falarem, né? O que tem reverberado para vocês a leitura de carta. Eu agradeço com todo o meu coração. E para você que chegou e ainda não viu nenhuma leitura de cartas minha desse canal, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Carol. E o meu objetivo, o meu intuito com a leitura de cartas é trazer o olhar para nós mesmos, tá certo? Para que a gente possa trazer o autoconhecimento sobre algumas questões nossas que muitas vezes a gente não nota, né? Muitas vezes a gente até nota e aí a gente não consegue interligar isso no cotidiano, em como isso afeta as nossas relações interpessoais ou enfim a nossa vida, tá certo? Então eu te convido para nesse momento você escolher um montinho. Saibam que assim, leitura coletiva, eu vou trazer algumas coisas e pode ser que uma mensagem para você, né? E as outras são para as outras pessoas que estão assistindo. Como pode ser também que, de repente, o que eu vou te falar aqui, você olha e fala: Nossa, não é possível, parece que você está falando só comigo, Carol. Isso pode acontecer também. E se você ficar na dúvida sobre qual montinho ou qual pedrinha escolher, né? Vocês que vão achar aí se vocês querem escolher pela pedrinha ou pela carta, né? Vocês que isso daí fica para vocês escolherem aí como que vai ficar isso. Então, um montinho de número 1, 2 ou 3, tá certo? O tema de hoje é como ele está em relação a mim, o que pensa, o que sente, né? Então, eu vou trazer aqui, uma leitura amorosa, eu vou trazer sobre a pessoa que você mentalizar, o que ela pensa, o que ela sente. Vamos puxar as energias e ver o que a gente descobre aqui sobre essa pessoa, tá certo? Antes de começar a leitura, deixa um like para mim, põe um comentário para eu saber o que está trazendo para você o meu canal e a minha leitura. É uma forma de você contribuir, né, com o canal que é novo e enfim, e também para que eu saiba de vocês, a opinião de vocês também e como vocês têm se sentido, tá bom? Então eu vou pedir para nesse momento vocês fecharem os olhos. Vai acalmando a respiração de vocês, trazendo para esse momento um pouco de tranquilidade em meio ao seu dia. Se você está começando as suas atividades ou encerrando, traga esse momento como harmonização de você mesmo com as suas energias. Eu te convido nesse momento a você olhar para você mesmo. A pessoa mais importante nesse momento é você. A vida mais importante é a sua. E as coisas mais importantes são as que você faz. Tudo isso escolhe, guia e vai montando os seus caminhos e como você vai trilhar por eles. Respira fundo. Eu peço permissão ao Criador. Eu peço permissão aos anjos da guarda, meu e de todos aqui envolvidos,
de maneira direta ou indireta nessa leitura, a permissão para que possamos trazer as informações para o nosso dia a dia. Lembrando que no nosso objetivo e no nosso coração sempre permanece o amor. E tudo isso que nós fazemos aqui é com esse sentimento. E que essa leitura possa trazer da melhor maneira possível e de acordo com o que necessitamos e merecemos todas as informações para as dúvidas que carregamos. Eu agradeço vocês com todo o meu coração e peço para que vocês possam abrir os olhos e escolher o montinho de vocês. Caso seja necessário, você pode também pausar o vídeo, tá certo? E escolher o montinho. Depois que tiver escolhido, aí você então prossegue com a leitura, tá certo? Bom, então vamos começar. Montinhos de montinhos 1, 2 ou 3. Eu vou puxar aqui para o lado os outros 2 montinhos, tá certo? Vou começar com o montinho de número 1. Vou botar outro aqui pra cá. Não vou perder pedrinha hoje, hein? Botei até uma pedrinha maior aqui, que as outras estavam pequenininhas ali, elas estavam misturadas na outra leitura. A pedrinha ficou sambando aqui do lado, mas hoje eu vou ficar de olho na pedrinha. Então, vamos lá, pedrinha de número 1. Gente, o foco dessa leitura hoje é para leitura amorosa, né? Como ele está em relação a mim, o que pensa nesse momento, o que sente nesse momento, tá certo? Então, como está em relação a mim, o que pensa, o que sente. Claro que se alguma outra coisa se apresentar, algum outro recado, também é importante que eu traga, mas o foco a princípio é esse. Então, se esse não for o foco do seu foco nesse momento, eu tenho outros vídeos também e playlists ali que você pode, de repente, escolher um outro vídeo, um outro tema para você, tá bom? Então, vamos começar aqui com o montinho de número 1. Para as pessoas que escolheram o montinho de número 1, como essa pessoa está em relação a mim? O que pensa e o que sente? Gente, o pessoal aqui, meus colegas, os doguinhos aqui, vocês não sabem. Eu acho que chega no dia da leitura, eles ficam felizes que eles fazem a festa pra mim, sabe? Ontem tava um silêncio, parecia que não tinha cachorro na rua. E eu fico pensando, meu Deus, como eu vou fazer ao vivo, né? E assim ainda tá tranquilo, mas tem hora que parece que eles estão todos aqui dentro de casa. Então eu ainda tô pensando como fazer isso para poder participar com vocês ao vivo. Vamos ver a princípio, né? A princípio a gente continua com os nossos encontros sempre às terças e sextas às 16 horas, tá bom? Eu vou abrir as cartas, depois se não tiver dando para ver direitinho, aí eu vou organizando, tá? Aqui eu vou ajustar a câmera. Certo. Então, qual que é a primeira informação que eu vejo aqui nesse montinho? Como ele está em relação a mim, né? Nesse momento, para algumas pessoas, pode ser que vocês estejam numa relação
onde vocês estejam se sentindo entediados, tá? E a outra pessoa se sente também dessa maneira. Caso você não esteja sentindo isso, pode ser que só a outra pessoa, aqui vocês ajustam, tá? Aqui é vocês, saiu uma menina, mas aqui pode ser uma menina ou um menino, então aí você ajusta, tá? Para sua realidade, como é aqui. Então, sendo você aqui nessa relação, a outra pessoa, ele ou ela, se sente de certa maneira numa rotina, né? Aquela rotina assim que como se tivesse monótona e tudo mais. E ó, pensando, revendo essa rotina, se realmente é isso que essa pessoa quer, para aqueles que estão em um relacionamento, tá? Olha lá, ó, não falei? Algumas pessoas realmente estão pensando que chegou num ponto aí onde seja a necessidade em fazer um corte desse relacionamento. Então, para esse montinho aqui, não vai me espantar se algumas pessoas me disserem que nos próximos dias a pessoa chegou e falou: olha, eu pensei bem aqui e decidi que quero terminar nesse momento. E você aí, ó, vai ficar aqui, ó, mas espera aí, eu não tô sabendo de nada, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Então, para quem tá num relacionamento aqui, ó, te digo que essa pessoa tá com esse sentimento, então de tédio, né? De que a rotina aí, de que ele tá estagnado e provavelmente não pode não ser para todo mundo, que termine com você, tá certo? Para quem não está em um relacionamento, para quem esteve e está bloqueado, porque algumas pessoas estão bloqueadas, estão sem contato aí, principalmente se você pensou numa pessoa aí, numa pessoa do passado, né, num relacionamento anterior, ou aquela pessoa que um relacionamento aí que anterior, eu vejo que para algumas pessoas vocês tinham um relacionamento, para outras, vocês apenas se relacionavam apenas vocês se relacionavam sem nenhum status definido, tá certo? Mas que houve o corte desse relacionamento e aí vocês estão aqui, ó, sem comunicação. Algumas pessoas estão bloqueadas, inclusive, ó lá. Não tem comunicação nenhuma com essa pessoa. E para esses casos, essa pessoa aí, ela tá fazendo o quê? Ela tá revendo os momentos da relação que fizeram com que chegasse nesse término. Então, para aquelas pessoas que foram surpreendidas com o término, a outra pessoa está revendo isso. Por quê? Porque ela tá com um certo pesar aí. Terminou porque achou que fosse a melhor opção aí, mas tá com aquele pesar assim, sentindo um certo desgaste e refletindo se realmente foi a melhor decisão aí, tá certo? E aí também pelos mesmos motivos, porque pode ser que vocês. Quando eu digo que era monótono e tudo mais, não tô falando de ninguém, eu tô falando que a pessoa se sentia dessa maneira. Como se quisesse coisas novas, sabe? Se quisesse ter outras possibilidades. Mas, como a ligação de vocês é uma ligação ou se tornou uma ligação aí espiritual, então, para aqueles que já não vieram com uma ligação espiritual, ao se relacionarem aí, seja qual for o tipo de relacionamento. Então, eu vejo que essa ligação que se tornou aí, que foi vinculada a vocês, é principalmente a uma questão aí espiritual, tá certo? Então vocês conseguiram se conectar espiritualmente através desse relacionamento, tá certo? Deixa eu empurrar um pouquinho para cá para poder colocar as outras cartas. E ó, o que vem chegando aqui?
Estão chegando novidade. Para algumas pessoas também pode ser que vocês tenham terminado, tá? A outra hipótese aqui é que vocês tenham terminado por causa do controle excessivo da outra pessoa, tá certo? E aí você estivesse se sentindo sufocada, se estivesse se sentindo presa, tá certo? Você aqui se sentindo presa. E de alguma forma, né? E aí você foi e cortou esse relacionamento, porque estava se sentindo presa, sufocada, apesar de gostar da pessoa, você foi e... Ixi, tá derrubando todas minhas coisas aqui. E terminou, né? Porque sentia essa sensação de sufoco, por causa do domínio da outra pessoa sobre você, tá? Então, para quem terminou, essa pessoa aí também tá com um sentimento lá de desgaste, né? Pode estar aí tentando entender o que aconteceu, mesmo você tendo explicado ou não, porque para algumas pessoas a comunicação aqui também é um desafio. As pessoas são bem caladinhas aí, não conseguem conversar muitas vezes o que tem no coração, tá certo? E então essa outra pessoa tá lá, tentando arrumar as opções, tentando entender o que é, o que não é. Para algumas pessoas, pode ser que tenha tido interferência de alguém também. Como que foi essa interferência? Calma, porque eu conversando assim, depois com as pessoas, quando a gente fala interferência, a maioria das pessoas acha que é interferência de magia, de qualquer coisa desse tipo. E não é disso que eu tô falando, porque quase nunca é, quase nunca não, assim, tem, mas assim, a maioria das vezes não é isso. O que eu vejo aí como interferência? Alguém que muito próximo que ficava aí, ó, falando, ou na tua cabeça, ou na cabeça da outra pessoa. E essa interferência da pessoa que fica pipipi, fomentou essa discussão. Pode para alguns ter tido algum atrito, ou para outras pessoas não. Só simplesmente deu na tua ideia, você falou, quer saber? Eu também concordo, eu acho que é isso também. Foi lá e pum, terminou. Então, também me mostra que para algumas pessoas pode ter tido essa interferência. Tá certo, então a gente já viu aí como ele está, ele ou ela está nesse momento. Aí você vai me perguntar, Carol, mas e o que ele sente, então? Né? Com tudo isso aí, você me falou, tal, mas o que ele sente por mim? Nesse momento, ele sente que você é uma pessoa onde tem uma ligação muito importante e que ele está justamente numa decisão aí se o que você é para essa pessoa é o que de fato ele quer, ele ou ela quer para a vida dele, ou se essa outra pessoa, ele ou ela, quer partir rumo a novos horizontes, tá certo? Buscando novidades. Para algumas pessoas que tinham um relacionamento de bastante tempo, essa pessoa aí pode ser que ela esteja achando que ela precisa de outra coisa, outra vivência, outra experiência, tá certo? Para algumas pessoas, pode ter sido, para quem tem filho, né? Pode ser que até esse desgaste que se estabeleceu entre vocês tenha sido por alguma questão que vocês não conversaram, não combinaram, não ajustaram entre vocês, e aí se tornou uma discussão interna aí, né? A questão do filho. Então, gente, quem tem filho, a prioridade, o que é? A gente precisa conversar, não é mesmo? Para deixar bem claro as coisas aí, né? Porque o combinado não sai caro. Olha, é assim, assim, assado, vamos fazer como. Claro que ninguém manda, é sempre de comum acordo, né? Porque as imposições realmente não dão certo. E para algumas pessoas essa imposição
sobre, pode ter sido filho ou pode ter sido outra questão também, mas para algumas pessoas aí, são poucas pessoas, pode ter sido filho, tá? Para a parcela menor aqui, acho que é para algumas pessoas mesmo essa informação. Pode ter sido, vocês entraram num conflito aí do relacionamento da rotina por causa de filhos, tá certo? Mas vocês precisam aí, o que traz essa reflexão? Que vocês precisam conversar entre vocês para ajustar isso, se for o caso de voltar, não tô falando para ninguém voltar quem separou, ou quem está no relacionamento e tem essa questão, conversar para ajustar. E não deixar que a outra pessoa, quem tem filhos, interfira nessa relação. Interfira de que maneira? A pessoa trazer alguma coisa e, por exemplo, dar um exemplo. Aqui em casa a gente come macarrão toda quinta-feira, tá certo? Tá certo. Aí a outra pessoa aqui, mãe da criança, fala: não, mas na minha casa a gente come macarrão toda sexta-feira. E aí a criança já tá acostumada. Então, mas aí esses são os ajustes, tá certo? De qualquer forma, a criança não vai comer o macarrão ou quinta ou sexta. Então, vocês precisam, entre o casal, ajustar para que isso não se torne uma interferência. E se não houver a comunicação, se vocês não conseguirem ajustar a comunicação, porque aqui é uma comunicação que não tá boa. Fica aí uma conversa, um diz que me diz, um pra lá pra cá. Fica ouvindo às vezes quem não deveria ouvir, ou você ou a outra pessoa, às vezes você também, viu? Você que tá me ouvindo aí, você às vezes dá ouvido demais para alguém, por exemplo. Um exemplo. Sua mãe fala, olha, porque a pessoa lá, tá vendo o que tá fazendo aqui, não sei o quê, ou uma amiga, tá certo? Então fica aí a reflexão para ver se de repente você não tá ouvindo uma questão que a pessoa que tá de fora muitas vezes pode, né? É importante que a gente que ouça, principalmente uma pessoa que gosta muito da gente, que ama a gente, mas não deixe a ponto de interferir, tá certo? E aí essa comunicação entre vocês aí é o que eu vejo que poderia melhorar essa questão. Para quem está no relacionamento, para quem está separado, é outra história. Estou falando que isso pode ter acontecido. E aí eu volto na questão. O que essa pessoa sente? Essa pessoa se sente ligado aí a você de uma maneira especial. Para algumas pessoas, essa pessoa já tem questão, já tem a clareza das informações de que vocês têm uma conexão aí forte, espiritual, para algumas pessoas podendo ser de outras existências, de outras vidas, tá certo? E para outras, pode ser que a partir desse momento vocês estabeleceram isso, tá certo? Olha lá, não falei que pode ter sido principalmente por causa de atrito? E principalmente o atrito porque vocês deram espaço para que uma outra pessoa interferisse. Então, essa interferência foram principalmente ou você que está me ouvindo, ou a outra pessoa que deu aí, de uma certa forma, uma abertura para uma outra pessoa que estava de fora, observando, causar aí, de repente, até aumentar o desgaste entre vocês. Então, fica aqui a ressalva para a atenção à comunicação, né? E para vocês olharem essa questão aqui, que ou você ou a outra pessoa deixou que uma pessoa interferisse na vida de vocês, né? Porque nunca ninguém faz nada, as pessoas não têm esse poder, a não ser que a gente dê esse poder para elas, tá certo? Então, essa pessoa aqui eu vejo que ela sente em você, tem admiração, vê em você pureza de sentimentos, inclusive, vê você com um encanto, tá certo? Tem essa ligação, sente essa ligação especial com você, mas é uma pessoa que não fala, uma pessoa que é extremamente calada. É assim, parece que tem um zíper na boca para poder falar as coisas, tá certo?
mas ela tá confusa nesse momento. Então, fecha o jogo me dizendo que nesse momento ela tá confusa e ela, a pessoa, ou ele ou ela, tá? Está confusa nesse momento, tentando organizar os pensamentos para ver o que faz. Se entra em contato, né? Se solta esse bloqueio aqui, se decide que né, entrar em contato ou não. Para algumas pessoas, essa pessoa libera vocês aí do bloqueio e entre em contato, tá bom? Essa pessoa que, quem já for desbloqueado, essa pessoa começa aí, ó, de alguma forma pode ser que espie vocês por rede social, ou pode ser que essa pessoa esteja até próximo a você, cruze com você em algum lugar, enfim, né? Mas a primeira coisa aqui que ela vai fazer é até desbloquear você aí, desbloquear o contato, seja por rede social ou WhatsApp, quem tiver bloqueado no WhatsApp, ou no, sei lá, aí é onde tiver bloqueado. E aí vocês ajustam, tá bom? Então, nesse momento, esse aqui é o montinho 1. A pessoa tá aí confusa, decidindo, pensando o que ela vai fazer da vida, tá certo? E fica a dica aqui. A interferência foi simplesmente a comunicação aí, que alguém que fez uma comunicação, um leve trás pode ter sido, tá? E aí vocês resolveram abraçar esse leve trás aí, tá certo? A pessoa mesmo de fato ir lá e não fez. Ela veio, falou um negócio aqui, falou um negócio ali e vocês abraçaram a ideia. Para algumas pessoas, não são para todas, de quem fez esse leve trás, essa interferência. Para outras, tá? Foi justamente a pessoa, ou a pessoa, ele ou ela, que encerrou por aqueles motivos que eu falei no começo. Essa informação aqui de interferência também não é para todas as pessoas, para algumas pessoas, tá bom? Então, montinho de número 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque às vezes a gente não gosta, né, daquilo que a gente ouve, né? Por quê? Porque as cartas, elas realmente elas não estão aqui para poder falar as coisas que a gente quer ouvir, elas estão principalmente para falar o que a gente precisa. Então, eu também sou da mesma turma, né, das pessoas que vão trazer acima de tudo, né, as coisas que realmente são. Então, se eu não puder dizer verdades doídas que às vezes são necessárias, elas podem ser doloridas nesse momento, tá? Mas a luz da verdade, como vocês sabem, ela é o que nos ajuda aí, né, a seguir em diante. Então, segundo montinho. Então, agora, segundo montinho. Deixa eu tirar a primeira pedrinha aqui para eu não confundir, que eu confundo as pedrinhas. Segundo montinho. Eu ia abrir o tarô, eu trouxe o tarô, ó, e no final eu não senti de puxar, né? Eu acabo, as leituras eu acabo deixando ser fluidas e tal. Eu até trago o tarô, os dados e tal, mas dessa vez eu coloquei o tarô e não senti de puxar. Então, para o segundo montinho, como ele está em relação a mim? O que pensa e o que sente. Eita! Esse baralho aqui comigo, ele é bom, viu? Ele é bom que ele tem vida própria, ele já sai sozinho dizendo tudo. Toda vez ele escapa da minha mão aqui, ó. Eu começar a embaralhar que as cartinhas já começam a se falar e querer pular tudo da minha mão. Ou que minha mão tá um pouco furada também, que pode ser também, né? Então vamos lá. Montinho 2. Como ele ou ela está em relação a mim. O que pensa e o que sente.
olha lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Primeira coisa que eu vejo aqui para algumas pessoas, então, desse segundo montinho, são que algumas andaram descobrindo aí algumas coisas, tá certo? E outras podem vir a descobrir algumas coisas, tá certo? Que estão encobertas na relação. Então, para quem estiver junto, né? Pode ser até que nesse momento já esteja acontecendo isso, né? E por isso que você veio aqui. Você falou, andou descobrindo algumas coisas e veio aqui para poder confirmar. Então, para algumas pessoas andaram descobrindo algumas informações no relacionamento que estava bem estruturado, que é bem estruturado, um relacionamento, né? Enfim, sólido para algumas pessoas, tá certo? E para outras pessoas, isso para quem tá no relacionamento. Agora, para quem não tá no relacionamento e de alguma forma ou paquera ou alguma coisa assim, você tá buscando aí, né, alguma informação sobre essa pessoa. Por quê? Porque anda sentindo que a pessoa lá meio fechadinha pode estar escondendo alguma coisa aí de você. Olha lá. Pode ser que você esteja procurando por redes sociais, querer saber se essa pessoa, para quem é solteiro, se ela é livre, se ela é solteira mesmo, para ver se você investe ou não investe, tá certo? E aí, eu te digo sobre essa pessoa que, olha lá, por que algumas pessoas vieram só confirmar? Porque, para algumas pessoas, essa pessoa que você tá aí interessado, tá paquerando, ou tá aí de namorico, sei lá, né? Essa pessoa, ela pode estar te escondendo que tem um relacionamento já com outra pessoa, né? E um relacionamento sério com outra pessoa. Porém, tá ficando com você, ou tá se envolvendo, ou tá flertando. Para algumas pessoas não chegou a ficar ainda, né? Para algumas pessoas vocês estão só paquerando e você tá querendo investigar um pouquinho aqui porque você anda desconfiada que esconde alguma coisa. E esconde, ó, o que é alguma coisa, esconde o relacionamento. E você veio confirmar, porque algumas pessoas aqui, ó, pela rede social, andou descolando e descolando, assim, gíria, né? Andou percebendo isso, viu através de rede social, aí pegou alguma deixa da pessoa e veio aqui confirmar. Então, para vocês que estavam desconfiados, tá aqui a confirmação. Tem sim, tá? Então, e o que essa pessoa aí pensa, então, né? Ela pensa, ele ou ela, que queria ter encontros com você, que queria ter a oportunidade de se encontrar, né? Te conhecer um pouco. Para algumas pessoas, esse encontro aí, vocês estão se conversando bastante pelas redes sociais, Instagram ou sei lá, qualquer uma. E pode ser que vocês até estejam combinando aí de se encontrar. Para quem já se encontrou, essa pessoa, ela tá aí, ó, querendo te conhecer um pouquinho mais. Sabe, tá indo pela beirada? Tá indo pela beirada. Deixa eu voltar para aquelas pessoas que tinham um relacionamento. Para aquelas pessoas que namoram e tudo mais, você pode ter vindo aqui porque você desconfia que essa pessoa tem um relacionamento. Olha lá, tem um relacionamento com outra pessoa. E aí, a confirmação sai perfeita de que está. Então, você que está em um relacionamento, inclusive, aí você vai precisar ajustar. Aqui você ajusta. Aqui são vocês querendo descobrir, tá? Mas você descobre. Se você veio aqui querendo a confirmação, então agora você tem. Que a pessoa tem um relacionamento, tem um compromisso lá.
E aí tá namorando duas pessoas, né? Para quem for casado, casado que eu digo, mora junto, qualquer coisa desse tipo, tá? Tem uma outra pessoa aqui escondida. Para algumas pessoas pode ser sim um outro relacionamento, até que ela fale lá para ele ou ela fale para outra pessoa que namora sério com a pessoa, frequente a casa da pessoa e tudo, tá? Mas que você não sabia, né? Para algumas pessoas, a pessoa lá sabe que essa pessoa tem um relacionamento que é casado com você, tá? Então, aqui para triângulos amorosos, a outra pessoa sabe de você, sabe que você é casado ou casada, enfim. Para as pessoas que estão namorando e flertando, a pessoa não sabe de você. E aí, você que tá desconfiada agora, primeiro aí para vindo descobrir isso aí, tá certo? Então, aqui me traz bem forte essa questão de triângulo amoroso, tá? Aqui vai ser para a grande maioria triângulos. Claro que vai ter as pessoas que não tem, tá certo? Mas a grande maioria aqui são triângulos amorosos. E essa desconfiança sua que você tá vindo aqui é por causa disso. O que ele sente? Tem sentimentos, gostaria realmente de ter algo, né? Algo. Então, deixa eu explicar. Se você fica com a pessoa, gostaria aí de poder pensar num namoro, em alguma coisa assim. Gosta de você, encontra tranquilidade, encontra um lugar de sossego, de paz perto de você, assim. Sossego que eu digo de sentimento, se sente, sabe, se sente tranquilo e tudo mais. Mas tá aí, ó, né? Precisa conversar, precisa esclarecer as coisas. Então, para para uma parcela dessas pessoas que tá flertando aí, pode ser que você já tenha visto alguém no seu perfil ou te xeretar aí as tuas coisas, porque pode ser que a pessoa lá esteja desconfiada, que fica aqui, fica ali. Para quem tá naquele ficando assim, direto. Ah, tô ficando direto com uma pessoa, aí você fala, meu, tô desconfiado daquela pessoa ali. Então lá tem isso, tá? Para quem fica direto aí. E aí eu vejo que essa pessoa, ela tá no momento de quê? Para decidir aí o que ela vai fazer, né? Então ela sente que ela tem sentimentos por você, verdadeiros, e pode ser que ela não saiba ainda que sentimentos são esses, tá? Então vamos lá para como ele está em relação a mim. Eu já falei que é essa situação que essa pessoa, ele ou ela tá lá. O que ele sente em relação, né, a você? Ele sente que ele gostaria de realmente poder ter algo a mais com você. E que pode se movimentar aí para algumas pessoas, querendo esclarecer isso para você, esclarecer o sentimento. Para aquelas pessoas que estão ficando, essa pessoa aí pode ser que ela abra o jogo para você, te mande uma mensagem falando: olha, fico com uma outra pessoa, tá acontecendo isso e isso, e eu tô confuso aí, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu já ficava com uma pessoa antes, por exemplo. Vamos dizer que ele vai falar isso, eu tô dando um exemplo aí, ele ou ela. E agora eu tô confuso, mas eu gosto de vocês. Se ele falar que gosta, ele ou ela falar que gosta, eu sinto que é verdade. Gosta sim, tem admiração e tudo mais, né? E aí, a movimentação, né? Vai haver uma movimentação aí para poder realmente ficar com uma das duas pessoas. Para algumas pessoas que estão aí no relacionamento, pode ser que você seja surpreendida aí com o término, né? Pode ser que você seja surpreendida com o término e essa pessoa.
Pode ser até que te fale a verdade. Olha, me apaixonei por outra pessoa e tudo mais, né? Para algumas pessoas, a pessoa não vai abrir isso no término, vai terminar com você, mas depois que terminar, vem as claras aí, isso, tá certo? Então, para as pessoas que não estão namorando, que não estão casadas, isso aqui são para as pessoas que estão casadas, eu sinto que essa outra pessoa pode realmente terminar com você e ficar com a outra pessoa, tá? Ah, mas eu não vi, não é possível. Então faz o seguinte, se você acha que não é possível, aí você deixa e investiga. E depois me fala. Porque se você investigar, prestar bem atenção ou esperar depois que isso aqui abaixar, você vai ver que essa pessoa já estava com você. Você vai ver aí por ordem cronológica de foto ou de alguma coisa que essa pessoa que você era casado ou casada já tinha um outro envolvimento. Que você vai falar, ué, mas essa data aqui, dessa viagem ou dessa coisa, ou desse passeio, eu estava comigo. Então aí você pode ser que não descubra agora. Mas aí você vai descobrir. Por quê? Né? Porque por enquanto tá escondidinho, ele vai esconder e não vai falar durante o término. Mas depois você vai saber da verdade sim. Vai saber dessa verdade, que por enquanto tá escondida, mas vai saber. Tá certo? Principalmente para as pessoas que estiverem no relacionamento, que estiverem em casa, no relacionamento sério, tá? Principalmente essa informação. Então, esse jogo aqui, ele me trouxe o quê? Para vocês que estavam desconfiados com essa energia, aqui saiu muito uma situação. Quem não tiver nessa situação, é melhor até olhar outro montinho, porque aqui para paquera, né, para quem paquera ou para quem fica, eu vejo que vocês assim, você vai estar preparado para isso, já sabe que você fica, pode ser que fique com outra pessoa, né? Que às vezes, enfim, pode ser que você já fique, já estava desconfiado, já esperava, alguma coisa assim. E tem, se a pessoa, mas a pessoa tem sim interesse em você, tem encanto, te vê com muitas qualidades, vê bonita, com desejo, acha você uma pessoa que você tem aí, tá? É muito atraente e tudo mais. Tem sentimentos aí profundos, para quem fica bastante. Começa a perceber que pode ter um sentimento mais profundo do que imaginava. Se achava que era só uma coisa assim, começa a perceber que gostava um pouco mais, tá certo? E para quem tinha um relacionamento aí sólido e estável, né? Eu vejo que acontece essa situação aí do término. E para a maioria das pessoas, esse término é para você que está aqui me ouvindo, não é para a pessoa de lá. Esse se estabelece com a pessoa de lá. Então, para que esse aviso vem? Esse aviso vem para você se preparar. Assim, não é focar as energias nisso, tá? Se você já queria terminar porque você estava desconfiada, eu tô aqui para dizer nada para ninguém. E você faz o seguinte, você investiga antes. Então, se você acha que é disso que você precisava para saber, eu te trouxe aqui a informação. Se você estava desconfiada, aí você investiga, que aí você vai descobrir para você terminar, né? Mas, se não for esse o caso, se você não termina, quando a outra pessoa terminar, você descobre depois. E isso vem para preparar para que você não fique desprevenida, se sentindo aí, né? De uma forma que como se veio do nada uma coisa e te derrubou uma rasteira, entendeu? Então, vá se fortalecendo, tome posse da sua vida, né, e tudo mais, e se prepara, né? Aí o que você vai escolher, se você vai escolher esperar para ver o que essa pessoa te fala, enfim, aí realmente é com vocês que eu só venho aqui só falar mesmo, que tá trazendo aqui nas cartas, tá bom? Esse montinho aqui, bom, é isso, tá bom? A pessoa, essa outra pessoa para quem vocês são casados, ela gosta de você, ela tem admiração por você, mas acabou se interessando por outra pessoa, né? Então, mas tem sim uma ligação com você profunda aí, tá? Mesmo para aqueles que separarem, tem uma ligação profunda aí, tá certo? E pode ser que esse término aí ainda
ainda renda algumas coisas, né? Pode ser que não seja talvez um término, o fim do relacionamento por completo. Então, espera acontecer para você ver o que a partir disso é ou não, né? Mas essa pessoa que pode vir a terminar com você, ele ou ela, tem sim sentimentos aí, uma ligação com você. Teve verdade sim enquanto se relacionou com você durante a maior parte do tempo, exceto com esse segredinho aqui, tá bom? Montinho 2. O montinho 2, eu trouxe um aviso aqui, né? Para quem... A maioria aqui já sabia, já estava desconfiada. A maioria das pessoas que vieram aqui, que se escolheram certinho, né? Se isso aqui não bateu nada com você, porque a energia de triângulo veio muito forte, aí você escolhe outro montinho e vê outra mensagem. Mas para aquelas pessoas que vieram já, né, querendo saber, querendo descobrir, então aqui veio e falou tudo. E a maioria já estava desconfiado. Poucas são as pessoas aí que vão ser pegas de surpresa. Total, né? Que a confirmação às vezes deixa a gente surpresa, mas você já tinha uma desconfiança. E agora eu vou pro montinho 3 dessa pedrinha aqui, ó, bem bonitinha. Vou tirar essa. Deixa eu beber uma água, um minutinho. Montinho de número 3. Como ele ou ela está em relação a mim? O que pensa? O que pensa e o que sente. Gente, a minha cabeça hoje não trouxe nem a mensagem para vocês. Eu vou trazer no final, então, uma mensagem para todos, tá? Deixa eu pegar aqui. Como eu não trouxe a mensagem para os montinhos individualmente, eu vou trazer no final da leitura, então, tá? Uma mensagem. Eu posso até fazer individual. Vou deixar aqui. Trazer uma mensagem para vocês. Montinho 3, o que pensa, como está em relação a mim? Gente, é o seguinte, comigo cada dia é uma surpresa, né? Vocês viram que eu não trouxe a mensagem por montinho. É uma glória, benção. Eu ia abrir o tarô, não precisou, porque já saiu bastante coisa aqui no baralho. Eu já sei o que eu vou fazer. No final, eu vou abrir aqui, tá? As cartas, eu vou abrir 3 aqui e aí vocês escolhem a mensagem para vocês, tá bom? Certo. Tá. Primeira informação que eu vejo para o montinho 3. Essa pessoa aí que você pensou é uma pessoa que te admira, tá certo? Pode estar aí, ela tem admiração por você, vê em você muitas qualidades, te acha uma pessoa super, assim, sabe? Tem realmente, você olha para você e fica assim, né? Se sente extremamente atraído, acha você assim, cadê a palavra? Bom, ela vê em você todas as qualidades, tá? Daquela pessoa que fala, nossa, que pessoa incrível. Vamos falar que pessoa incrível, porque eu não tô lembrando o outro adjetivo.
Vê em você tantas qualidades que às vezes fica até desacreditado. Falamos, como pode, né? E essa pessoa aí, né, te acha uma pessoa com poder de sedução, tá certo? Te acha atraente, te acha carismática, inteligente, ou seja, acha que você realmente é a dona da história todinha, tá? Acha você uma pessoa aí. Não pode falar palavrão, então eu fico me segurando. Olha lá, tem desejo, se sente atraído ou atraída por você. Então, essa pessoa que você me trouxe aí, primeira questão, o que ela pensa? Ela pensa que você é uma pessoa extremamente inteligente, que tem muitas qualidades, é uma pessoa que realiza, que sabe, que é poder, que tem poder, que poder no sentido de que, sabe, eu vou, eu posso, eu faço, nesse sentido. E essa pessoa se sente atraída por você, porque fica assim com aquela impactado com tudo isso. Sente desejo também, tá certo? Essa pessoa, o que ela nesse momento, de acordo com o que se apresenta, gostaria de ter aí um encontro com você. Para algumas pessoas, para algumas pessoas pode ser um admirador secreto seu, tá? Admirador secreto assim. Você não fica com essa pessoa, nada, né? Essa pessoa pode ser até que de vez em quando aí fale com você, uma coisinha ou outra, te mande alguma coisa. Essa pessoa de alguma forma se comunica com você assim. Ou pode ser um vizinho de vez em quando, opa. Aí você ajusta, tá? Que eu tô dando exemplo. Um vizinho que você vê de vez em quando, aí, nossa, como você tá bonita, como você tá bonita. Ou se for pela rede social, você põe uma foto lá e a pessoa vai e te manda um coração, te manda um bichinho de olhinho de coração, essas coisas, tá? Então, mas assim, falar mesmo não fala nada. Mas fica aí com esses elogios e tudo mais. Essa pessoa, ela tá de olho aí. Como que ela tá em relação a você? Ela tá de olho nesse momento. Ela tá de olho porque ela tá querendo o quê? Um encontro com você. Tá tentando arrumar um jeito, tá certo? Tá indo de pouquinho em pouquinho, comendo pelas beiradas, pra ver se consegue aí um encontro com você pra poder estreitar aí, tá? Olha lá, ó. Tá arrumando um jeito muito bom. Tá arrumando um jeito de tentar um encontro com você, tá certo? Isso para aquelas pessoas que estão aqui paquerando. Deixa eu ver para quem já fica com essa pessoa e tudo mais, né? Nesse montinho aqui, me saiu a energia de pessoas que estão flertando e pessoas que já ficam, sabe? Ficam constantemente. Para você que fica constantemente com essa pessoa, o que essa pessoa pode estar aí pensando é pensando em formas, né? Tá pensando, fazendo uma análise aí para ver se tem caminhos para vocês se estabelecerem. Se estabelecerem, que eu digo é, quem sabe namorar, tá certo? Ou se você já namora, né? A pessoa tá aí, ó, sondando, tá estudando, fica de olho em como você age, no seu comportamento, de olho em tudo para ver se ela vai estruturar ou se vai solidificar isso aí, tá? E para isso você pode ver que essa pessoa vai, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passeio assim, ou vamos fazer uma viagem assim assado e tudo mais. Você vai ver que vai começar a aparecer uns convites e que essa pessoa vai estar te analisando, tá? Para você que já fica. Para você que não só, né, trouxe uma pessoa assim que você só acha que aquela pessoa fica de olho, sabe? Aquela pessoa, será que aquele ali é um que fica te admirando secreto e tudo mais. Para você que já fica, essa pessoa aí tá te analisando. Então vai fazer um convite, chama para um negócio, faz uma coisa, faz outra, para ver aí como você reage, para ver se é isso que realmente essa pessoa espera para poder se estruturar, para solidificar a relação.
Para uma parcela dessas pessoas que você fica com essa pessoa, eu tô vendo que tem gente aqui. Olha lá, tá vendo? A pessoa estudando caminhos aí para socializar, para construir uma coisa sólida. Tá vendo? Por quê? Porque ela realmente, nesse momento, ela entende que ela tá fazendo uma mudança aí de ciclo, tá querendo se estabilizar, tá querendo algo diferente na vida dela. E ela tá estudando para ver se você vem com ela para esse novo ciclo ou não, tá certo? Por quê? Porque tem projetos grandes aí, tá certo? Essa família, enfim, projetos grandes que eu digo, projetos maiores, né? Que é família, que é isso, que é aquilo. E essa pessoa tá te investigando, vai te chamar para uma coisa ou para outra, justamente para ver se passa disso aqui que vocês estão para uma outra fase dentro do relacionamento. Acho que não tá dando para ver, né? Deixa eu ver. Ixi, gente, não tava dando para ver, desculpa. Para ver se passa para outra fase aqui do relacionamento, tá certo? Então, para algumas pessoas, é justamente essa análise aqui. Para algumas pessoas, eu te falo que pode ser que essa pessoa descubra que vocês não têm tanta compatibilidade assim, apesar de ver em você todas as qualidades e tudo que a gente disse, enfim, pode ser que essa pessoa decida que esse não é o momento ainda, né? De ficar junto, enquanto tem algumas pessoas que querem se estabilizar e querem estruturar, para outras pessoas ela enxerga em você tudo isso, mas não se sente preparado nesse momento para formar aí e se estruturar mais sólido com você. Ajusta se você fica para namorar, se você namora para noivar ou casar, enfim, tá? Então, para algumas pessoas essa pessoa ela tá de olho em você porque sim, ela tá te testando para poder te convidar para oficializar. E para outras, conforme tá andando, ela tá vendo que você é uma pessoa que ele ou ela gostaria de namorar e tudo mais. Porém, essa pessoa tá em outra energia, tá com uma outra, sabe, em outras questões ainda dele ou dela para resolver. E aí pode ser que fala, olha, vamos deixar assim por enquanto, do jeito que tá e tudo mais, né? E aí quem sabe e vai daí pode ser que venha a terminar com você, tá certo? Olha, vamos deixar para lá, não vamos ficar mais e tudo mais, porque ele ou ela veja que nesse momento não está preparado para se solidificar ou tudo mais. E até mesmo você, podia ser que você tivesse pensando nisso e essa pessoa vem com isso aí, né? Para algumas pessoas pode ser que isso seja conflituoso, porque você achava que estava realmente tudo bem, se você fica com essa pessoa, eu vejo você ficando aí até meio. Pode ser que role um estresse aí, sabe? Alguma questão assim. Mas melhor que a pessoa se decida antes, né? Apesar de ver em você muitas qualidades e tudo mais, essa pessoa precisa decidir se ela tem amor primeiro, né? Se o caminho que ela quer seguir é um caminho de solidificar ou não. Se ela tem amor o suficiente para isso ou não, né? Então é isso que vai acontecer aqui. Para algumas pessoas pode ser que você já receba esse convite aí para oficializar e esteja sendo testado. E para outras essa pessoa justamente esteja aí, ó, nesse questão, eu vou, eu não vou, eu caso, eu compro uma bicicleta e tudo mais. Apesar de sim gostar de você, ter aí grande admiração por você, tá bom? Então, nesse momento, essa pessoa, para algumas pessoas aqui, pode ser que você termine com você, encerre o rolo de vocês, ou paquera, ou namoro e tudo mais. Pra paquera é aquela energia que eu falei de que a pessoa quer te chamar para sair. Essa informação de terminar é principalmente para aquelas pessoas que não sabe se está namorando ou não. Sabe aquela pessoa que você fica já não sei quanto tempo, anos, e aí não sabe se fica ou não sabe se namora ou não. Principalmente para esses casos aqui. Tá? Para algumas pessoas já foram na casa da família, churrasco, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí essa pessoa fala, olha, eu não quero oficializar, melhor a gente deixar quieto, tal, e não sei o quê. Tá certo? Mas essa pessoa tá confusa. Então, para essas pessoas aqui que terminar, pode ser que essa pessoa volte aqui depois, né? Porque nesse momento ela vai tomar essa decisão aqui por causa dessa confusão aí, dessa fase que essa pessoa tá. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu espero que
todos vocês tenham gostado. Comentem lá no vídeo qual foi o montinho que vocês escolheram. Eu não puxei o oráculo da deusa hoje e eu esqueci de puxar a mensagem individual, tá? Então eu vou puxar aqui, ó, eu vou fazer 3 montinhos e aí vocês escolhem. E aí depois vocês veem aí qual é a mensagem para vocês, tá bom? Olha. E eu vou puxar uma cartinha vermelha e uma amarela. Gente, o barulho dessa... Não sei como é o nome disso aí, dessa serra. Não tava. Foi eu ligar aqui o vídeo, acredita? Não tava barulho dessa serra. Começou na hora que eu liguei. Então, aqui, ó, uma vermelha e uma amarela. Uma vermelha... Olha aqui, saiu bem... Caramba! Saiu bem bonitinho. Então, vamos lá. Vocês escolhem aqui, tá? Qualquer coisa, vocês pausem aí o vídeo. Tá certo? Deixa eu deixar aqui, ó. Pronto. Escolheu? Então, vamos lá. Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu poder maior. Permita-se viver com o auxílio divino de Durga, tá? Então, tome para si o poder que você necessita. O que você mais necessita nesse momento é realmente ver que o poder desse auxílio divino é o que te auxilia, que te ampara nesse momento, tá certo? Levante as suas mãos e aceite que esse poder do auxílio divino, ele está aí para você e para todos, mas a gente precisa receber, tá certo? Segunda mensagem. Os objetivos foram atingidos. Solte-se. Agora você tem a energia adequada. O êxito é seu. Atue com conhecimento. Gente, essa deusa específica, ela é a deusa que ensina. Então, ela tem a missão realmente de ensinar, inclusive crianças e etc e tal. E aqui fala justamente que você já tem o que você, né? Você já tem o que você precisa, você já atingiu as coisas, muitas coisas que você gostaria. Use o conhecimento que você tem da melhor forma. A energia, o conhecimento que você tem da melhor forma aqui para você, porque você tem isso, tá certo? Você só precisa deixar que esse seu conhecimento, essa sua sabedoria, aqui, ó, ajustar ela adequadamente para as situações que você precisa, porque conhecimento você tem, tá bom? E a terceira mensagem. A terceira mensagem é: momento de tomar decisões importantes e iniciar novos projetos. Bons tempos chegam para você. A partir de hoje, tudo se transformará. Vá adiante, o melhor está por vir. Guie-se com Krishna. Alegria. Então, bons tempos chegam para você. Receba com alegria tudo aquilo que você abençoe com alegria tudo o que você tem e tudo aquilo que ainda está por vir, tá certo? Tudo se transforma a partir disso, a partir de como a gente recebe, de como a gente doa, de como a gente vibra, tá certo? Siga. O melhor está por vir, tá certo? Então alegre-se, lembre-se de agradecer, de realmente trazer para o coração as bênçãos que você tem para que você possa iniciar novos projetos nessa vibração aqui, tá certo? Gente, muito obrigada, tá certo? Gratidão a todos vocês pelo carinho, por tudo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo em todos vocês.